Meus amigos, a ideia nesse vídeo agora é a gente começar a tratar de política econômica, tá? Então, a gente viu até agora, né, como é que era, de fato, ali a composição, né, da matriz macroeconômica, né, a identidade macroeconômica. Vimos como é que se deu o processo, né, como é que Keynes imaginou aí como é que se dava aí consumo e investimento. Vimos como é que se dava né, esse jogo aí também com relação ao desemprego, tá, de fatores de produção. Tá? Então, enfim, a gente fez uma geral disso, né? E aí, a partir de agora, com todos esses conhecimentos que nós adquirimos, a gente está em condições de avaliar melhor agora a política econômica, tá? Então, assim, a política econômica, ela tem duas ramificações, né? A primeira é a política fiscal e a outra é a política monetária. Tá? Então, pela política fiscal, o governo ele atua com relação aos gastos governamentais ou por questões de arrecadação de impostos, tá? Ele mexe com uma dessas duas coisas aí, tá? Já a política monetária, não. Na política monetária, o governo atua com relação à expansibilidade da moeda. Tá? Então, trabalha com a moeda em si. Tá? A oferta de mais ou menos moeda, de forma a controlar a economia. Então, assim, começando com essa parte de política fiscal, né, que é o capítulo 8, a gente tem que entender o seguinte. Ó, política econômica. Eu falei lá no início, né, no primeiro vídeo, que a ideia, né, do estudo da macroeconomia é a gente manter, né, elevados níveis de emprego, com elevados níveis de crescimento e desenvolvimento econômico, né, com estabilidade de preços e equilíbrio nas contas externas. Né? Então, esse é o objetivo máximo aí da política macroeconômica, que, por sinal, é o que a política monetária quer fazer, tá? Desculpa, a política econômica quer fazer, tá bom? Então, o governo, com a sua política econômica, busca todas essas ideias aí. É óbvio que você não consegue atingir tudo ao mesmo tempo, então você acaba priorizando uma coisa, depois a outra, você vai tentando trabalhar de forma a equalizar o processo, tá bom? Então, a gente viu então que a política econômica tem essa ideia de você gerar aí o pleno emprego, com o crescimento do desenvolvimento econômico, com equilíbrio, tá certo? E aí, para isso, ela lança a mão da política fiscal e da política, o governo lança a mão da política fiscal e da política monetária. Tá? Então, como eu falei, a política fiscal está associada ao fato da atuação do governo, a intervenção do governo, bem no estilo keynesiano, né, de mexer com gastos governamentais e com a arrecadação que ele tem. Tá? É óbvio que isso funciona sempre no raciocínio de curto prazo, tá? Porque se a gente for imaginar que isso aconteceu, por isso que tem aquela ideia da economia cíclica, tá? Porque se a gente imaginar isso no longo prazo, o que vai acontecer? O setor privado ele vai meio que se ficar mal acostumado, né? Então ele vai ver o governo sempre atuando, sempre atuando, sempre atuando, e aí ele vai entrar numa situação de inércia, tá? Isso aí na economia é chamado de efeito de deslocamento, tá? Ou então crowding out. Tá? Então, isso aí a economia vê isso com uma forma muito ruim, né? Essa intervenção contínua do governo não pode acontecer, não deveria acontecer, tá? Então, assim, na prática, a gente vê o quê? Como é que funciona a política fiscal, né? Ou ela, por exemplo, pode atuar baixando o imposto, né? Ou seja, diminuindo a arrecadação, e aí, com isso, o que vai acontecer? A renda líquida disponível, né, para as famílias, né, o setor privado, vai aumentar, e com isso, essa renda aumentando, o consumo aumenta, tá? E se o consumo aumenta, a tendência é você ter aí uma incidência aí melhor no produto, tá? Aquecendo a economia. Com relação aos gastos, também funciona da mesma forma. O governo também pode, imaginando uma situação que a economia está capengando, ele pode ir lá e aumentar os gastos. E aí o aumento dos gastos no curto prazo é como se fosse um aumento de investimento. Né? O governo joga mais dinheiro na economia, no momento que ele joga mais dinheiro na economia, você fica com mais condições, né? O setor privado, principalmente, fica com mais condições de atuar, tá? Para poder crescer, se desenvolver. Tá? A gente vê, por exemplo, esse crédito fácil, né? Que é proporcionado aí pelo governo. Né? Tudo isso está bem nessa ideia, tá? Tendo essa tendência de que vai existir mais moeda, mais dinheiro na economia. Tá? O contrário também é verdadeiro. Tá? Então, assim, eu estou falando aqui de uma política expansionista.
Mas o governo pode fazer o contrário para contrair. Tá? Ele pode aumentar imposto, tá? E pode diminuir gastos. E aí, com isso, ele vai estar adotando uma política mais contracionista. Tá? Tudo isso aí vai variar de acordo com o déficit público. Tá? A gente vai verificar isso aqui, tá? E vai entender como é que o governo atua. Tá? Então, vamos lá. Vou começar a falar aqui sobre funções do governo. Tá? Isso aí já foi cobrado em prova, já vi algumas reconstruções que foi perguntado. Quais são as 3 principais funções do setor público? Tá? Então, existem 3 funções. Tá? A primeira é a função alocativa, a segunda é a distributiva e a terceira é a estabilizadora. Tá? Então, essas são as 3 funções que existem. Vamos dissecar rapidamente cada uma delas? Vamos primeiro pela estabilizadora, que é mais fácil. A estabilizadora tem aquele sentido do governo, né, do setor público, ele manejar, né, a política econômica dele de forma a fazer com que haja um equilíbrio, tá, dos agentes. Tá? E você tem aí uma situação aí onde você busque máximo emprego, máximo crescimento, tá? De forma bem estável. Tá? Então, essa é a ideia da função estabilizadora. Tá certo? Agora, vamos passar para a função alocativa. Então, a função alocativa ela tem algumas questões aqui. Né? O governo ele acaba entrando na esfera aqui do mundo privado, né? Das famílias, das empresas, por verificar certas ineficiências no processo, tá? Certas questões que estão dissonantes aí no processo. Tá? A primeira delas está relacionada às externalidades. Tá bom? As economias, né, como um todo, né, o mercado, ele possui externalidades que podem ser positivas ou negativas. A positiva é quando eu, como um agente, atuo e aí a consequência da minha ação gera efeito positivo para um outro agente. Tá? Então, isso é uma externalidade positiva. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo de uma externalidade positiva. Eu pego e abro um mercado. Aí, eu abri o mercado e aí as pessoas começam a circular mais ali, né? E aí eu coloco condições, por exemplo, de também ter ali uma farmácia, de também ter ali uma sorveteria, tá? Então, pelo aumento de pessoas ali, ou seja, você gerou uma externalidade positiva, tá certo? Mas a externalidade também pode ser negativa. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma fazenda e que foi montada uma fábrica do lado da minha fazenda que está poluindo o rio que é utilizado para fornecer água para o meu gado. Tá? Então, isso aí é uma externalidade negativa, tá certo? Então, como é que o governo pode atuar aí? Ele pode atuar internalizando a externalidade, ou seja, ele meio que pune, né, por meio de tributos, né, por meio de tributos quem está cometendo uma externalidade negativa, que está afetando o outro, ou então ele pode também recompensar quem está sofrendo alguma coisa, por meio de subsídio, uma coisa assim, quem está sofrendo alguma externalidade também negativa, tá? Então, o governo ele internaliza a externalidade. Isso nem sempre é possível, nem sempre é feito de maneira tão perfeita, tão correta, porque a economia é muito complexa, tá certo? A outra é a economia de escala, né? O governo ele tem que atuar, dentro dessa função alocativa, prevenindo a existência de monopólios, tá? De qualquer tipo, porque monopólio assim, na margem, né? Ele é ineficiente, porque acaba que você reduzindo a concorrência, a gente vai ver isso lá na frente, que você acaba modificando essa noção de referência e preço, e aí, existindo um monopólio, você acaba punindo o consumidor por ele pagar mais caro numa coisa que ele poderia pagar mais barato se por acaso houvesse concorrência. Tá? Então, se for o caso de haver monopólio, o governo assume a situação, porque aí o bem público ele é não rival e não excludente. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, na prática, o governo atua nesse sentido dentro da função alocativa como um grande regulador. Tá? E, por último, né, os bens públicos efetivamente. Né? Então, cabe ao governo fornecer os bens públicos. Como eu falei, né, são bens não rivais e não excludentes, em que os agentes que o utilizam não estão dispostos a revelar o quanto estão dispostos a pagar por ele. Então, no geral, você tem que oferecer uma disponibilidade ampla, geral e restrita, de forma que todos estejam em condições, tá, de consumir e não haja efeito excludente. Tá certo? Então, assim que funciona aí os bens públicos, tá bom? Alguns exemplos de bens públicos: justiça, segurança nacional, né, relações internacionais, a parte de iluminação pública, estradas. E aí, quando o governo ele passa a conceder isso para a iniciativa privada, ele faz isso aí mediante concessões,
né? E aí, durante um determinado período de tempo, varia, 10, 20, 30 anos, o governo concede a utilização mediante uma série de regras e a concessionária ela ganha o direito de cobrar um valor do usuário, tá, pela utilização do serviço, tá certo? E, por último, né, a função distributiva. A função distributiva está bem associada àquela questão seguinte: o governo está arrecadando imposto, né? Impostos. E aí, na prática, uma das grandes questões aí que o governo tem que buscar é tentar equalizar a distribuição de renda, né? Lembra que eu falei daquela concentração de renda setorial, regional, por grupos, lembra? O governo ele tem essa função também de tentar distribuir melhor a renda. A gente vai ver que isso é uma tarefa bem difícil, né? Porque existe uma série de questões aí envolvidas nesse processo, principalmente com relação às regras tributárias. Tá? A gente vai ver que no Brasil isso aí tem uma complexidade muito grande, mas, no geral, o governo, com essa função distributiva, o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar de um lugar e botar em outro, de forma a acertar. Tá? E aí ele coloca que ele pode ser direta, né, por meio de transferência de renda, tá? Como ocorre, por exemplo, com o caso da Previdência Social, pagamento de juros, assistência, como também pode ser pelo redirecionamento da oferta de bens públicos, tá? O meio privado para determinadas classes. Tá? Então, assim, basicamente, né, ele bota aqui gastos educacionais com saúde para a população de baixa renda, né, aquela coisa ali do Bolsa Família, né, saneamento de favelas, tá? Então, isso aí também tem esse caso aí, tá bom? Bom, falar agora um pouquinho de gasto público, né? Então, eu falei aqui, né, das funções do governo. O governo tem que arrecadar, isso está dentro da política fiscal do governo, e o governo arrecada e ele gasta, né? Então, eu tenho uma série de questões que o governo tem que se preocupar aí, né? Então, assim, no geral, aí, o livro aqui traz uma série de definições, tá? Algumas coisas que é muito conceitual, vale a pena dar uma lida aqui com calma, para a gente não ficar tomando muito tempo. Mas, assim, vale a pena a gente perceber que o governo tem gastos, esses gastos, eles são... despesas são variáveis para diversos motivos, diversos fins, né? Então, pagamento de pessoal, né, despesas correntes, né? O governo também tem que fazer transferência, poder pagamento de rolagem de dívida, juros, despesas financeiras. Tem algumas coisas relacionadas também a despesas relacionadas a investimento, né? Que é a parte de despesas de investimento do governo, tá? Despesas primárias, tá bom? O mais importante aqui é a gente perceber o seguinte, que essa questão dos gastos do governo ela tem que ser controlada, porque isso aí a gente vai ver na frente que existe uma chamada relação dívida-PIB. Se o governo aumentar muito o gasto, ele aumenta muito o déficit público dele. Se ele ficar com um déficit público muito elevado, ele cai no risco da insolvência. Tá? E aí, nesse caso, ele perde credibilidade. E o governo, quando perde credibilidade, você vê uma situação de elevada instabilidade político-econômica para ser gerada, e aí, com isso, você tem dificuldade para crescer. Uma outra coisa também que é subproduto que a gente vê muito no Brasil, né, é essa questão do investimento público. A gente vê uma queda acentuada a partir da década de 1980 do investimento público, e essa queda do investimento público se associa de maneira íntima aí com baixo nível de crescimento econômico. A gente já viu lá quando a gente falou de investimento. Tá? É óbvio que quando o governo investe menos, né, principalmente na infraestrutura, o custo, principalmente os custos logísticos, aumentam. Por exemplo, eles falam muito hoje em custo Brasil, né? Então, o custo Brasil, além de ter coisas associadas à complexidade legislativa, mão de obra, né, com elevados pesos de encargos trabalhistas, a gente também tem uma função ali também do custo Brasil associada à infraestrutura, né? A infraestrutura é muito ruim, onde você tem poucas hidrovias, poucas ferrovias, excesso de rodovias que talvez ali não atendam ali para você manter um fluxo contínuo logístico. Então, essa questão do investimento ela se associa tanto a baixo crescimento econômico como também ao aumento do custo Brasil, tá? Que dificulta ainda mais o processo de crescimento. Tá? Então, portos ruins, estradas e ferrovias ruins, hidrovias inexistentes, falta de pontes, falta de hidrelétrica, falta de setor de geração de energia e tal. Então, tudo isso aí vai afetando, ou seja, no final das contas, caminham lado a lado ali, custo Brasil e crescimento econômico, tá? O baixo crescimento econômico. Aí ele fala aqui algumas coisas relacionadas à dívida em termos nominais e em termos reais, né? Só ter noção de que o termo nominal você está considerando a inflação, o real você desconta a inflação, tá? Então você precisa fazer esse deflacionamento aí para você entender como é que está a tua dívida real
tá? Só faz esse comentário aqui rapidinho. Ele também comenta que o estoque de dívida é uma herança do passado, né? É uma coisa que os governos vão herdando, né? Esse estoque de dívida, ele é obrigado a ir convivendo com isso, ele tem muito pouca margem de manobra para lidar com isso, né? É bem interessante avaliar por esse prisma, né? E entra toda aquela discussão, né, ácida aí ali no plenário ali da Câmara dos Deputados, no Senado, no Parlamento ali, sobre a questão do teto de gastos, né, que foi aprovado. Então, assim, está bem dando essa ideia, né? Porque, assim, se você não aprovar um teto de gasto, você começa a cair nesse risco aí de você começar a gastar mais do que você arrecada, a tua dívida começar a aumentar demais e daqui a pouco você cair na insolvência, tá? Por isso que fala-se tanto, né, da lei de responsabilidade fiscal, você gastar regra de ouro, gastar só o que você arrecada, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho agora de arrecadação. A arrecadação, né, é feita por meio de impostos, é feita também por meio de contribuições, já vê depois a diferença entre os dois, mas existe, assim, uma arrecadação mais direta e outra indireta. A gente viu isso lá atrás, né? A direta é quando você incide diretamente sobre o agente pagador, né? Por exemplo, do imposto de renda, né? É clássico, o IPTU, o IPVA, tá? São todos diretos, tá bom? E você tem também os indiretos, tá? Os indiretos são aqueles que incidem sobre a mercadoria, tá? E aí, indiretamente, o consumidor acaba pagando porque ele está adquirindo determinado item. O exemplo disso por exemplo, o ICMS, o IPI, tá? A gente vai ver aí que os impostos diretos são a gênese, né, de um sistema progressivo de tributação, onde você, com um aumento de renda, um aumento de produção, tá? E aí você vai aumentando a alíquota de acordo com esse aumento da produção. Tá? Então, a gente vai ver que os impostos progressivos eles atuam nesse sentido aí, tá? Sendo para dar uma resposta mais rápida aí, no caso de em termos econômicos, tá? A gente vai ver isso aí mais na frente para não ficar atrapalhando, misturando conceitos. Ele bota aqui que o que determina o volume da arrecadação é o nível de renda / produto da economia, tá? Então, isso aí fica bem claro, né? Em termos de incidência de imposto, um país que tenha renda elevada vai atuar diretamente no sentido também de incidência de impostos, tá? E é óbvio que existe um nível para isso, porque se você também errar na mão e você tem uma renda tal, né, e você começar a aumentar muito os impostos, vai chegar um momento em que os pagadores de impostos eles vão se sentir já dissuadidos a aumentar mais o seu consumo e os seus investimentos, né? Poupar e investir, porque está gastando tanto com imposto, então, assim, chega um momento que você acaba gerando uma solução de compromisso, né? Entre você aumentar mais o imposto e crescimento. Tem uma hora que você não dá mais para você subir o imposto sob pena de você sacrificar, né, a economia e zerar o crescimento, tá? Então tem que ter bastante atenção a isso. O governo, na sua política fiscal, né, ele tem que estar atento, né, para não perder essa noção, né, de quanto que ele pode subir o imposto em relação à renda que existe ali, tá bom? É óbvio que, assim, pensando em incidência de imposto, quanto menor for a capacidade que um agente tem de fugir do imposto, maior a incidência do imposto sobre ele, né? Então, isso aí assim, o agente que tem muita dificuldade de ficar fugindo, né, do imposto, e isso a gente vai ver que é uma das maiores severidades no Brasil, porque a gente vai ver que o pobre é o que mais tem dificuldade de fugir do imposto. E isso aí faz com que, no geral, o nosso sistema tributário seja extremamente regressivo. E o sistema regressivo ele é ruim, porque ele pune o mais pobre. E o sistema brasileiro ele é por demais regressivo. Tá? Esse, inclusive, é um dos argumentos que leva à necessidade de reforma tributária. Tá? A complexidade do sistema como um todo, né? Essa relação aí dos agentes, a questão da política mais regressiva, né? Tributária mais regressiva, levam a crer que a reforma tributária ela é necessária. Tá? Ele coloca que o principal variável para determinar o volume de arrecadação, como eu falei, é a renda, né? Mas aí a gente começa a ver o seguinte, o governo precisa arrecadar, tá certo? Porque ele precisa gerar recursos para financiar os gastos públicos, né? A forma que o governo tem de gerar recursos para financiar o gasto público é por meio da arrecadação de impostos, tá? Outra coisa, o governo também precisa afetar a distribuição de renda, ele faz isso mediante também ali a alocação de impostos, tá? É aí que eu falei que entra na questão
dos impostos progressivos e dos regressivos e dos neutros, né? Vou dar um exemplo. O imposto de renda ele é progressivo, né? Por quê? Como é que funciona? Numa determinada renda, você paga uma alíquota de 15%. Depois, numa outra renda, você paga uma alíquota de tanto. Então, ele funciona assim. Quanto mais renda você tem, mais você paga, tá? Então, é um estilo de imposto progressivo. O regressivo é o contrário. Quanto menos renda você tem, mais você paga, tá? E no neutro, você não tem essa relação, não existe, tá bom? Tá? Não tem, é independente. Bom, ele comenta aqui, eficiência econômica e estímulo ao desenvolvimento, né? O sistema tributário deve criar um mínimo de distorções possíveis em termos de preços relativos, para que estes possam sinalizar as preferências sociais e os custos de produção das mercadorias e evitar desincentivos ao investimento e a perda de competitividade. Tá? Você tem que ter uma medida clara aí, entre você aumentar muitos impostos, e aí, lógico, você aumenta muito imposto, você, como o imposto do Brasil é por dentro, tá? Ele acaba sendo embutido no preço final do produto. E aí o valor fica muito alto. Tá? Ao mesmo tempo, você também não pode ficar reduzindo muito, dando muito incentivo tributário, incentivo fiscal para a empresa, porque senão também você acaba destruindo essa capacidade também que tem de você produzir concorrência, tá? Você gerar competitividade. Tá? Então o governo tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E fazer isso de maneira bem seletiva. Tá bom? Então, assim, no geral, o que é bacana a gente perceber aqui, que essa devida maleabilidade, né, do sistema tributário, ele tem que atender o fim social. Tá? Você não pode sair mais para aquela coisa cartorial, patrimonialista. Né? Ali, pô, o amigo do amigo, não, a empresa tal é do meu amigo ali, que tem fulano de tal ali, que tá então, vou dar um incentivo fiscal para ele aqui, então, aqui, porque senão você cai nessa questão do patrimonialismo, da cartelização ali da tributação, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Você não pode, o governo tem que tomar muito cuidado quando ele trabalha com imposto para ele não sacrificar, né, a eficiência produtiva do sistema, tá? Então, isso é muito importante, tá? Uma coisa que é importante também é que o sistema tributário, né, pelas suas próprias características, ele sempre atua de forma contracíclica, ou seja, numa situação de dificuldade da economia, o governo ele vai atuar no sistema tributário no sentido de tentar dar uma amaciada nos impostos ali, né, tentar reduzir um pouco os impostos para aliviar um pouco a carga e melhorar o consumo. Tá? E o contrário também é verdadeiro, né, numa situação de maior avanço, né, da economia, o governo vai lá e aumenta, dá uma aumentada no imposto ali, entendeu? De forma e sempre contrabalançando, tá? Então, ele vai sempre tentar ajustar bem, na medida possível, esse crescimento, tá? Então, assim, é importante a gente ter uma noção de que, por exemplo, os impostos específicos, né, aquele que tem valor fixo, né, são no estilo procíclico, né? Então, os impostos mais específicos, tá? E os impostos do tipo valor adicionado, né, eles são chamados de ad valorem, né? Eles têm mais uma característica mais contracíclica, né? Como eu falei, por exemplo, o imposto sobre valor adicionado, que é, por exemplo, o IPI, o ICMS, eles têm essa cara de ser mais anticíclico, tá bom? Aqui dá até um exemplo que, depois da crise de 2008, né, a partir de 2009, houve no Brasil uma ideia de redução de impostos, né, no sentido de, por exemplo, reduzir imposto de linha branca, reduzir imposto de tal coisa, reduzir o IPI, tá? De forma que você gerar aí um maior estímulo, tá? ao consumo, tá bom? Aí ele fala aqui das diferenças de nível, né, dos impostos, né? Impostos de nível da União, né, governo federal, os estaduais e os municipais. Ele fala aqui dos principais impostos, aí, no caso do governo federal é imposto de renda, tá? Tanto sobre pessoa física quanto pessoa jurídica. Tá? Fala que a Receita Federal é o órgão responsável pela arrecadação do conjunto das receitas, tá bom? Fala, no caso do governo estadual, ele comenta que o principal imposto, né, o ICMS, que inclusive é o maior imposto em termos de arrecadação no Brasil, né? É o ICMS. A gente tem também, no caso do Estado, aí, o IPVA. Tá? E no município, ele chama atenção para o ISS e IPTU, tá? Imposto sobre Serviços,
e o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Tá? Aí lembra que eu falei da diferença entre imposto e contribuição? O imposto é geral, o imposto ele é discricionário do governo, né? Então o governo ele vai usar esse valor arrecadado de forma a cumprir as suas diversas obrigações. Já a contribuição não, a contribuição ela tem um fim específico, tá? Então, diversas contribuições elas têm fins sociais, fins econômicos, fins previdenciários, tá? Dos mais variados possíveis, né? Você tem, por exemplo, a contribuição previdenciária, você tem a questão do COFINS, né? A contribuição para financiamento da Seguridade Social, tem o PIS, tá bom? Tem o CSLL, tá? Aquela famigerada CPMF também, que o fim era para a saúde, né? Então, a contribuição ela tem sempre uma finalidade específica, tá bom? Aí, como eu falei, existe coisa do cálculo por dentro e por fora. Lembrar que no Brasil o cálculo é por dentro, tá? E não por fora. Então, é embutido o valor do tributo dentro do valor do produto, no valor do produto em si, né? É embutido o valor do imposto. Se o cálculo fosse por fora, você teria o valor do imposto e o cálculo ali, e o imposto fora, você saberia exatamente quanto estaria pagando, né? Isso, inclusive, é uma dificuldade no Brasil para você colocar ali em termos de quanto você está pagando de imposto, né? Porque o cálculo no Brasil é feito por dentro. Tá certo, pessoal? Ele também comenta que a carga tributária, a estrutura tributária brasileira privilegia a União, né? Então a União é que arrecada maior volume de recursos financeiros, e aí por isso foi pensado e criado aí o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, que inclusive isso hoje virou guerra da carne, né? Então essa coisa desse Fundo de Participação hoje é um dos grandes motivos de controvérsia dos estados e municípios, tá? Junto ao governo federal. A gente vê, por exemplo, algumas discrepâncias, algumas anomalias clássicas, né? Do tipo assim, tem estado que arrecada menos do que o que é transferido para ele pelo Fundo de Participação dos Estados. Tá? Exemplo clássico é o do Maranhão, né? O Maranhão ele arrecada um valor X e o que é transferido para ele em termos de Fundo de Participação dos Estados é um valor muito mais alto. Tá? Uma outra questão que pode cair na prova é o porquê da necessidade, já que é um assunto que está muito em voga, né? É o porquê da necessidade da gente prover, né, da gente apoiar e haver, de fato, no Brasil uma reforma tributária, tá? Eu já até adiantei o assunto, né, que a reforma tributária está ligada no Brasil, né, à complexidade do sistema tributário brasileiro, né, que tem essa quantidade de bases ali de tributação, tá? Às vezes até vários tributos existiam sobre a mesma base tributária, tá? Então, isso aí é uma questão complicada, tá? Problemas relacionados à repartição, né, entre as diversas esferas da administração pública direta, né? Então, assim, repartições entre o governo federal, governo estadual, município, tá? Essa questão de como é que se reparte o bolo, né? E a outra coisa também é a regressividade do sistema tributário brasileiro, né, que acaba punindo os mais pobres. Tá? Um sistema ideal, né, que é, inclusive, a maioria dos estados, né, pensam, é um sistema progressivo, onde você vai aumentando gradativamente, né, a cobrança, né, a tributação, à medida que você está aumentando a renda. Né? Porque, teoricamente, tem até ele comenta sobre isso aí, chamada Lei de Wagner. Né? O que é a Lei de Wagner? É aquela relação que existe entre o aumento da renda e o aumento da tributação, de forma que você tenha uma noção ali de proporcionalidade com o bem-estar social. Tá? A lei de Wagner está associada com o estado de bem-estar social, né? O welfare state, né? No sentido de que o aumento da renda, o aumento da tributação, aumenta o bem-estar da população. Tá? E aí, quando isso não está acontecendo, como é o caso do Brasil, por exemplo, você tem uma elevada carga tributária, mas não tem, de fato, uma contrapartida em termos de aumento material, visível do bem-estar social, é porque tem algo errado, e isso é um indício de que o sistema tributário ele tem que ser reformado. Tá bom? Bom, agora falando um pouquinho de déficit público e dívida pública. Né? A gente sabe que a gente são coisas extremamente ligadas, né? Estão muito associadas. Né? A gente vê que no geral, aí, a arrecadação que o governo tem, né, que fica para o governo ali, em termos de poupança líquida, é aquela carga tributária bruta, menos ali as transferências, né? Então fica ali aquela poupança, né, do governo ali, em termos líquidos para ele investir, é o que dá ali para ele a capacidade de intervir, né, nos setores aí, né, da vida econômica do país,
de forma a melhorar, né, as condições de vida, a melhorar as possibilidades de crescimento econômico, aumentar a infraestrutura. E a gente vê que o governo, ao longo desses últimos anos, nessas últimas décadas, principalmente a década de 1980, vem tendo muita dificuldade pelos contínuos e crescentes déficits públicos, né? E isso vai gerando uma dificuldade do governo de investir, né? Isso vai trazendo muitos problemas que refletem aí na falta de poupança do governo, tá? Então, o governo com poupança baixa, ele é obrigado a recorrer à poupança privada ou à poupança externa, tá? Então, assim, a poupança privada, como é que ele faz isso? Ele, basicamente, ele pega títulos do governo e vende no mercado, tá? Atua no mercado, e aí pega com isso a poupança privada para se financiar, tá certo? Porque ele não tem poupança, tá bom? Ele também pode optar por vender títulos diretamente para o Banco Central. Se ele fizer isso, ele está fazendo uma política mais, digamos assim, expansionista. Ele está expandindo monetariamente, tá? Ele está colocando dinheiro, imprimindo dinheiro e botando na praça. Então, quando ele pega o título, vende título para o Banco Central, ele está fazendo isso, tá? Então, são as duas formas que o governo tem. Só que, assim, principalmente essa segunda forma, você tem uma forte situação de pressão inflacionária, tá? E aí você acaba caindo num poço sem fim, né? Porque se você fizer isso, você está expandindo monetariamente, aí você tem mais dinheiro na praça, você é obrigado a aumentar os juros. Aí aumenta os juros para poder segurar. Só que você aumenta os juros, você acaba incidindo em mais dívida pública, tá? Porque você está com o juro mais alto, aí você precisa de mais financiamento. E aí você fica nesse mato sem cachorro aí e não consegue sair, né, desse círculo vicioso, tá? Tá? Vamos ter atenção nesse caso aí para explicar, se for pedido, a gente explicar, né, essa situação, né, no sentido de realmente assim, o governo precisa de uma poupança, tá? Se o governo recorreu à poupança externa, aí ele vai precisar, por exemplo, de um superávit da balança comercial, tá? De forma que ele possa usar as reservas dele, né, para poder, se for o caso, financiar, né, alguma coisa, tá? Então ele vai acabar queimando reserva. Então, por isso que durante muito tempo preocupou-se com o superávit primário, tá? O superávit primário ele tinha essa mágica por fazer com que era aquele excedente mínimo que eu tinha para poder pagar os juros, né, e rolagem da dívida, tá? De forma que eu não, pelo menos eu estabilizasse, né? Se eu não melhorar, pelo menos eu vou estabilizando, né, o processo, de forma que até um dado momento ali eu consiga resolver. Tá? Mas eu preciso, pelo menos, estabilizar, parar de estancar o sangue, porque senão eu vou ficar sangrando, uma hora vou cair em insolvência. Tá bom? A gente tem que imaginar a dívida pública como sendo ali uma hemorragia. Tá? E o governo ele fica tentando atuar de conter a hemorragia. Tá? Ele faz ali um torniquete ali para tentar conter. Tá? Porque senão vai ter uma hora que vai sair tanto sangue que você vai acabar morrendo. Você vai perder sangue demais, vai morrer. E isso é insolvência. Tá bom? E aí depois, uma coisa que é interessante aqui que tornou ainda mais difícil esse processo é que no Brasil, principalmente na década de 60 e 70, o governo assumiu a incumbência de desenvolver o setor de bens intermediários e gerar infraestrutura, que não estavam ao alcance, né, do setor privado, tá? Setor siderúrgico, exploração de petróleo, petroquímico, tá? Então, isso aí gerou aí efeitos na administração pública também muito grandes, tá? E, no geral, também foram complicando a vida do governo, tanto é que depois a gente viu na década de 90 essa tendência aí de desestatização, né, de empresas públicas, de privatização, tá? Foi bem dentro dessa ideia aí, tá? Ele comenta aqui sobre a forma de cálculo, né, da dívida pública, ele bota lá o NFSP, né, necessidade de financiamento do setor público, tá? O conceito nominal é quando você considera o todo, né, inclusive ali os juros, né, da dívida, e o conceito primário é quando você tira isso, tá? Isso aí ele falou que é associado aí às práticas que são adotadas pelo FMI, tá? E aí ele fala com algumas coisas aqui sobre déficit público, né, que aí é uma leitura que eu não acho que isso aí pode ser cobrado em prova, não acredito, né, nisso, porque são questões muito técnicas, tá? Dessa parte aqui de déficit público.
tá? Mas uma coisa que é interessante, eu queria salientar aqui, é essa parte de relação dívida-PIB. Eu já havia comentado isso aqui, né? A relação dívida-PIB é como se fosse um termômetro, tá? E aí é meio assim, o mercado de capitais, né, os investidores institucionais, eles sempre olham essa relação, né, dívida-PIB. Por quê? Porque se essa relação dívida-PIB chegar num nível tal em que o mercado perceba que o governo está se tornando insolvente, ele vai deixar de conceder ali, o fluxo vai deixar de ir para o governo, e aí o governo vai perder essa fonte de financiamento, tá? Vai perder fontes de financiamento. E aí, com isso, você vai ter dificuldade. Vídeo, por exemplo, que aconteceu no Brasil, né, em 86, 87, ali, quando o governo Sarney decretou ali a moratória parcial. Tá? Foi exatamente isso. E aí, como eu falei, o superávit primário, né, que é aquele montante suficiente para compensar a diferença entre a taxa de juros incidente sobre a dívida pública e a taxa de crescimento do PIB. Tá? Então, assim, a taxa de crescimento do PIB ela tem que estar meio que equiparada ali com a taxa de crescimento dos juros ali, então, mais ou menos ali equiparada uma coisa com a outra ali, tá? De forma que você mantenha essa estabilidade ali da relação dívida-PIB, tá? Ele fala que de 94 a 2003 houve uma forte elevação dessa razão dívida-PIB, tá? E depois disso a tendência, né, foi de estabilização, tá? E quais são os fatores, né, que levaram a essa grande elevação da relação dívida-PIB? Isso pode ser perguntado, né? Os baixos superávites primários, tá? Principalmente aconteceram ali no primeiro governo Fernando Henrique, tá? Que foi muito baixo ali os superávites primários de 95 e 98, as baixas taxas de crescimento econômico e elevadas taxas de juros, tá? Então, essa combinação explosiva, né, de baixa taxa de juros com baixo crescimento econômico e baixo superávit primário é explosivo para você ter aí explosão do déficit público e aumento da relação dívida-PIB e fazer com que, com isso, você caminhe para a insolvência, tá? E aí depois ele passa a tratar sobre a parte dos impactos da política fiscal, tá? Então, uma política fiscal expansionista, né, gerará uma expansão mais proporcional da demanda do produto, caso haja a capacidade ociosa na economia, né? Então, lembra que eu comentei sobre aquela investimento ali no modelo de curto prazo, onde eu estou afastado da fronteira de possibilidade de produção? Então, nesse caso, o impacto fiscal ele vai gerar um impacto mais que proporcional, ou seja, um impulso inicial ali, por exemplo, de gasto governamental ali, vai gerar um efeito bem maior ali na minha demanda agregada, tá? Note-se que se não houvesse nenhuma restrição do governo, uma restrição, né, o governo, ele por meio de política fiscal, poderia fazer com que a economia estivesse sempre próximo do pleno emprego, tá? Não haveria desemprego de fator de produção. A gente sabe que na prática isso não acontece, né? Porque o governo ele não pode ficar o tempo inteiro, né, gastando de maneira irresponsável, né? Então não tem como. Existe um limite para isso, tá? Ele comenta aqui que Keynes foi um dos maiores defensores, né, da intervenção do governo na economia, de forma a prevenir essas instabilidades promovidas pelo mercado, tá? E ele fala que o governo faz isso, né? O governo intervém na economia por meio de aumento de gastos ou diminuição do imposto, né? Diminuição da sua arrecadação. E aí entra na questão que eu já vi também cobrando em prova, com relação àquela parte de intervenção do setor público, né, do governo na economia, sofreu uma defasagem temporal. Tá? O que é isso? A atuação em termos de política fiscal do governo na economia ela é um pouco retardada, tá? Porque todas as alterações de política fiscal elas precisam de aprovação do legislativo. Tá? O orçamento, né, do governo ele é votado no parlamento, tá? Então, assim, o governo não pode, de uma maneira assim autocrática, mexer na política fiscal, tá? Então, esse processo que leva ali, desde a ideia do governo de fazer alguma coisa para poder resolver o problema na economia que está percebendo que está precisando, até de fato a coisa começar a dar certo em termos de consequência da ação que eu fiz ali atrás, né, causa e efeito, existe essa defasagem temporal, tá? E isso aí pode fazer com que haja um erro de timing, né? É muito difícil o governo ele conseguir ser devidamente oportuno
ali no processo ali de intervenção na economia, tá? Esse é um grande problema. E aí, com isso, ele traz aí o conceito de política fiscal compensatória, tá? Como é que funciona isso? Ele funciona no sentido de você tentar diminuir essa defasagem intertemporal, né? E melhorando a eficiência da política fiscal, tá? Então, essa política fiscal compensatória, ela quer, na verdade, melhorar a eficiência pela diminuição do tempo de resposta, tá? E aí existem duas medidas que podem ser feitas aí. A primeira é o sistema de impostos progressivos, eu até tinha falado sobre isso, né? Então, o sistema de impostos progressivos, ele vai fazer o quê? Aumentou a renda, eu vou cobrar mais imposto, então a tendência é segurar de novo, equilibrar. E a outra é, por exemplo, se eu tenho desemprego dos meios de produção, né, dos fatores de produção, principalmente no trabalho, por exemplo, eu posso pagar seguro-desemprego, né, política assistencialista, tá? E aí, com isso, também jogo dinheiro na praça também, e aí melhora ali, expande a economia, tá? Tem uma ideia de você ter desemprego, tá decaindo, joga dinheiro na praça, e aí, com isso, você expande a economia. Então, impostos progressivos e políticas assistencialistas são duas formas de você melhorar a eficiência da política fiscal do governo por meio de política fiscal compensatória, tá certo? Isso aí pode cair, é uma questão que é importante, tá? E, por fim, só queria tratar bem rapidinho, a gente vai avançar nisso aí quando a gente falar de política monetária, com relação à parte do tripé macroeconômico, né? Isso aí o governo ele usa bastante, Paulo Guedes está usando isso agora, isso foi usado também por Arminio Fraga, né, que foi outro grande economista que o Brasil teve aí, também ministro da Fazenda. O que acontece? Você tem, como é que funciona o tripé macroeconômico, né? Você tem uma política cambial, tá, que mexe aí basicamente com a minha balança comercial, tá? Então, em termos de taxa de câmbio, que é o valor da minha moeda em relação a outra moeda estrangeira, tá? Você tem também metas fiscais, tá? Então, em geral, ali, como é que eu vou trabalhar em termos de arrecadação, tá? De gasto, no geral, ali, tá? E como é que eu vou trabalhar com metas de inflação, tá? Que é basicamente o quê? Eu conseguir controlar, né, o meu processo inflacionário de forma que eu tenha um crescimento sustentado da economia, sem com isso eu induza a um aumento severo de inflação, ou ao contrário, onde eu tenha um aspecto também deflacionário. Tá? A gente vê, por exemplo, o caso do Japão, hoje em dia, ele sofre com a deflação. Né? Isso aí é ruim, isso contrai a economia também. Tá? Então, meta de inflação, para poder trabalhar dentro de um canal adequado ali, para fazer com que o meu crescimento seja o mais adequado possível. Tá bom? Então, essa é a ideia do tripé econômico. E a gente vai expandir melhor essa ideia aí quando a gente for tratar de política monetária no próximo vídeo.